Pessoal, bom dia. Então vamos lá, vamos começar. Desculpem aí esse pequeno atraso de alguns minutos, mas foi porque deu um pico de luz e foi necessário reorganizar os equipamentos para poder começar. Então, sobre o que nós vamos falar aqui hoje? Eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado. É bom ver um público bem jovem, porque vocês estão sendo impactados diretamente sobre esse tema e são os que principalmente podem fazer alguma coisa para tentar mudar. Então, o tema da nossa palestra aqui é soberania computacional, quando leis não protegem a nossa privacidade. E por que isso? Antes de mais nada, a gente vai tentar entender aqui o que é privacidade. A gente vai estudar rapidamente as leis que se aplicam à privacidade e protegem o seu direito. Depois, nós vamos também, brevemente, dizer como é que a tecnologia funciona. Eu sei que muitos de vocês conhecem, sabem, dominam, são pessoas que trabalham com isso, mas a questão toda é um ponto específico da tecnologia que nós temos uma grande preocupação com ela. Depois, passaremos a algumas análises de caso para então abordar o tema da segurança, da soberania computacional. Então, pergunto a vocês, o que é privacidade? É um tema muito complicado, né, pessoal? Porque vocês já ouviram falar de honra, imagem, privacidade, vida privada, intimidade. O que é isso? A gente já vai abordar esses temas e é preciso ter um pouco de noção da diferenciação disso para saber que tipo de dado que a gente vai trabalhar. Então, hoje, qual é o cenário que nós temos sobre a privacidade na grande rede? É exatamente o que essa imagem tenta retratar. Só que tentem transportar isso para o ambiente do smartphone. Tentem colocar isso como se fosse um computador na palma da sua mão. Porque é isso que o smartphone é. Inclusive, a arquitetura do smartphone é a mesma do computador, só o tamanho que é reduzido. Então, tem sempre alguém te observando e tem sempre alguém te escutando. Quando você acha que está sozinho no seu quarto, ou em algum outro ambiente, você, na verdade, está sendo acompanhado por várias empresas. Isso mesmo, o problema é que são várias empresas. E, rapidamente, só para diferenciar umas questões, nós temos, no nosso convívio diário, dois domínios. Um é o domínio público e privado. E o domínio público é justamente aquilo que a gente tenta evitar quando fala de privacidade. Só que não tem jeito, né? Os domínios, eles se tocam. E é justamente ali naquilo que a gente chama de esfera social, que é aonde você permite que algumas informações suas sejam externadas. Mas por quê? Porque isso, pessoal, te diferencia das outras pessoas, te individualiza. Então, é necessário que você ceda algumas informações. Só que percebam que toda a parte de esfera social, a questão da vida privada, da privacidade, que é essa maior aqui, e a vida privada, ela estaria já na esfera social e também na privacidade. Temos aqui a esfera da intimidade. O que é isso? A gente tem um conceito bem complicado. Por quê? Porque cada autor fala uma coisa. Isso é um tema difícil no direito de você ter uma exatidão, como é na exatas, né, na computação. Só que o problema todo é que nós podemos tirar um pouco de tudo e traçar uma linha geral para que seja possível explicar de forma rápida o que vem a ser privacidade, vida privada e intimidade. Então, privacidade, ela vem de privado, de privação. E aí você tem a privacidade, porque necessariamente é um lugar que é propriamente seu, aonde você existe enquanto quem você é. É um lugar para você estar só e, nesse lugar, você detém autonomia sobre quais pessoas ou quais empresas irão deter ou descobrir algumas informações sobre você. Então, não raro, a privacidade ela está extremamente ou intrinsecamente ligada à liberdade. Então, quando alguém fala, mas a privacidade já não existe mais, cuidado com esse discurso, porque estão querendo que você abra mão da liberdade que você tem também. Gustavo,
Mas qual liberdade? A liberdade de negação. Você negar a alguém que saiba alguma informação sua. Ou vocês são literalmente um livro aberto. E eu falo isso, meus caros, não é só para esses dados de CPF, nome completo. Eu falo para aquilo que você não quer que ninguém descubra, que nós já vamos ver que fica lá dentro da intimidade. Então, nós temos que tomar esse cuidado para não deixar que o mercado diga que privacidade é uma coisa que está acabando e que você não precisa de privacidade. Na verdade, nós vivemos e coexistimos pacificamente pela esfera da existência de privacidade. Correto? Então, basicamente, nós temos que a privacidade são dados oponíveis a terceiros. Numa pergunta, o que seria? Quem ele é? Por exemplo, quem é o Gustavo? O Gustavo, o nome completo é Gustavo Gobi Martinelli, ele fez Direito, fez Ciência da Computação, ele mora lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí você começa o quê? A individualizar. Por que dados oponíveis a terceiros? Porque se eu comparar o meu nome com o nome de outra pessoa, então eu consigo o quê? Me localizar. Eu não sou o Gilberto, eu sou o Gustavo. Vida privada. Pessoal, tudo que tiver vida privada é o seu relacionamento com outra pessoa, com sua família, com seus colegas de trabalho, com a sua namorada ou seu namorado, com o companheiro, enfim. Com tudo isso é vida privada. É a forma como você se relaciona com os seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho. E seus colegas também de estado, cidade, e por aí vai. Então, isso seria vida privada. Agora, intimidade, a intimidade, gente, é o que a gente fala de um lugar tão específico, que ninguém pode entrar nele. Na verdade, Thomas Hobbes, ele falou no livro O Leviatã, que o soberano, que é o Estado ali, que a gente pode entender assim, que ele cria, que tem que saber de tudo para poder governar os seus cidadãos, ele não pode adentrar a esfera da fé. Então, quando você for conversar com Deus, aí o Estado tem que ficar fora. Esse ponto em que você não quer falar para ninguém, mas que determinada crença, ou naquilo que você acredite, consegue adentrar, isso obviamente é um poder onipresente de uma construção, enfim, de uma crença. Mas, tirando, por exemplo, esse ente ou essa força que consegue adentrar a esfera da intimidade, ninguém mais consegue fazer isso. Então, a intimidade é aquilo que te define enquanto o que você é, ou quem você é. O que você faz quando ninguém está olhando, como aquela música do Capital Inicial? O que você faz quando ninguém está te observando? O que você realmente pensa não é aquilo que você põe no Facebook. Então, o que você pensa? Isso é intimidade. Mas isso eu não quero falar porque isso me causa uma vergonha. Eu não quero dizer minha orientação religiosa, eu não quero falar sobre minha orientação sexual. Isso é intimidade. Ok? Espero que tenha dado para diferenciar bem os conceitos, porque a tecnologia não vem respeitando nenhum desses três conceitos. Na verdade, ela não faz a mínima diferenciação para isso. Então, é preciso que nós, enquanto usuários de tecnologia, tenhamos o conhecimento para saber parar, frear e não ser tão invadido quanto nós somos diariamente. Nesse exato momento, o seu smartphone está gravando essa palestra. Mas, Gustavo, eu não liguei o gravador. Então, é por isso mesmo. Estão te tirando a liberdade de negação. E é preciso que você faça alguma coisa, ou pelo menos saiba disso. Em resumo, quando nós falamos de liberdade, eu falo de liberdade ontológica. O que é isso? Gente, todo mundo aqui nasceu livre, não nasceu? Vocês querem perder essa liberdade? Por quê? Porque tem um cara chamado Montesquieu que ele fala, liberdade é o direito de você poder fazer tudo que a lei permite. Meu caro, essa liberdade é jurídica, essa daí eu quero também, mas ela vem apenas por cima da minha liberdade ontológica porque eu nasci livre e não fiz nada que me diga que eu mereça perder essa liberdade, correto?
Para quem quiser saber mais, pode procurar Sartre, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo que ele fala justamente dessa questão de que o homem nasce livre, e o existencialismo é um humanismo, o nome do livro dele. Então, nós não queremos perder a nossa liberdade, porque quando nós entregamos a nossa privacidade, é isso que acaba, infelizmente, acontecendo. Então, por que nós devemos proteger a nossa privacidade? Vocês conseguem pensar em um bom motivo para que vocês possam ou queiram proteger a privacidade? Não precisa falar, mas pensem um pouco. Talvez seja um exercício que vocês não tenham feito, e aí agora talvez estejam surgindo alguns assuntos. Como forma de trazer um exemplo de aquele discurso, eu não tenho nada para esconder, então não tem problema alguém saber da minha privacidade. Lembra dos conceitos, privacidade, vida privada e intimidade. Porque quando você não diferencia as esferas, a coisa perpassa todas elas. Então, nós já vamos chegar nesse ponto para você entender a importância disso e por que você tem que cuidar disso. Vocês repararam nessa foto, pessoal? Né, meu pai está falando que você está espionando a gente. Né, e o Marquinho, ele olha para o menino e fala, ele nem é seu pai. Quer dizer, sabe mais do que você. E casos assim não faltam. Nós já vamos chegar neles também. Vou rodar o vídeo, hein? Oi, amor. Fala rapidinho que eu tô aqui trabalhando. Não, amor. Você deixou aqui o seu Facebook, tá aberto aqui no computador. Claro, foi bom você ter me ligado. Eu tava precisando falar com você, realmente. Faz um favor pra mim, meu amor. Vai na área, sai daí agora. Ué, na área? Que o Fernandes me perguntou se eu tinha um parafuso de aço. E eu precisava ver lá na caixa de ferramenta. Mas você quer que eu veja isso agora? Você acabou de falar que tava com pressa. Não, pode falar. Foi você me ligar que deu uma aliviada boa aqui. Tá bom. Então eu faço o que aqui com esse computador? Esquece o computador ali, pelo amor de Deus, deixa ele quietinho aí. Tá? Vamos concentrar agora na caixa de ferramenta. Tá bom, Augusto. Eu tô indo lá na área, então. Meu amor, tem que ver um a um parafuso, que é um parafuso muito específico esse, é um parafuso de aço. Ô, Augusto, a caixa não tá aqui. Quê? Aline, quê? A caixa de parafuso que não tá aqui dentro da caixa de ferramenta, Augusto. Tá, olha, aproveita então que você vai ao banco e leva umas roupas velhas pra dar pra igreja. Hein? O que que você acha? Separa aí que tem muita roupa no armário. Que banco que, Augusto? Tem 2 anos que eu pago conta só no computador, tá doido? Aline, não. É um perigo pagar a conta pelo computador hoje em dia. Só que agora eu vou ter que pagar online porque já fechou o banco às 4 horas, tá? Não. Beijo não. Me conta uma coisa, tá onde? Tá na cozinha? Tá, então conta pra mim. Quantos azulejos tem na parede do fogão? 140. 140? Como assim 140? Onde é que você tirou 140, gente? Então, Augusto, 10 em pé com 14 deitado dá o quê? 140. Não é assim que se conta azulejo, Aline. Você sabe muito bem. Tem que contar um a um. Augusto, por que você tá falando assim? É assim que eu falo. Talvez esteja falando um pouquinho mais baixo, porque o Nogueira acabou de entrar na sala e eu tenho que mostrar um certo respeito com o chefe. Amor, Que, Augusto? você falou que estava aberta no YouTube ou no Facebook? Não sei, Augusto. Facebook, YouTube, Twitter, tudo a mesma merda. Meu amor. É a mesma coisa. Oi, Guto. Você esqueceu o celular aqui em casa. Tá comigo. Guto, eu tô olhando pra ele. Tá comigo o seu celular. Não. Peraí, você quer que eu leia a Bíblia agora pra você? Agora? Tá, Guto. Que passagem que você quer da Bíblia? Inteira? Pô. E tem que transcrever também a Bíblia, Guto. Cara, onde que eu vou arrumar a Bíblia agora? Nem tenho isso aqui em casa. Em Manaus. Ô, Guto, eu tô na hora do PowerPlate, cara. Não dá tempo. Não, cara, a aula é agora. É hora marcada com o professor. Não é cheguei e fiz aula. Tá, não. Posso tentar pegar um voo depois. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui para a apresentação. Quantos de vocês deixariam tranquilamente alguma outra pessoa acessar o Facebook? Ou, na verdade, quantos de vocês... Quem levantou a mão? Você deixaria tranquilamente? Então, já sei que você apaga a conversa. Já tenho essa informação.
Quem poderia vir aqui para abrir no telão, para todo mundo ver, o Google Location History aqui? Para nós sabermos aonde você foi, quais locais você frequentou no final de semana, na sexta-feira à noite, com a sua namorada, o seu namorado, sua mulher, o seu marido. Quem é que não liga para isso? Eu não tenho nada para esconder? É isso mesmo? Vou pedir para acessar o seu My Activities, então, do Google, aonde eu consigo ver até as notas de voz que você trocou, tudo que você pesquisou. Talvez seja mais invasivo que o Google Location History. Nós temos que tomar um cuidado, e eu quero que vocês façam esse exercício. Porque com o smartphone, a porta está aberta. Basta descobrir a senha para logar, para você entrar, e aí eu tenho acesso ao Gmail, ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp. Então, o smartphone ele é o grande vetor da invasão da sua privacidade. Certo? E quando eu falar privacidade, pessoal, vamos tentar pegar um termo único para não falar privacidade, vida privada e intimidade. Então, privacidade representa aqui, nessa apresentação, as 3 esferas, para ficar mais claro. Beleza? É uma questão, ao mínimo, desconfortável que você forneça seu login e senha do Google Location History, ou, para quem for mais curioso e queira efetivamente se assustar, acesse o myactivities.google.com. É um bom exemplo do que o Google sabe sobre você, minimamente. Frise-se, tá? Então, por que nós devemos nos preocupar e proteger a privacidade? Agora eu estou saindo um pouco do individualismo e entrando no comum, para todo mundo entender a preocupação que nós temos de proteger a privacidade enquanto povo livre. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada de panóptico, que vem de um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham. Quando você tem uma observância completa de você, alguém se sente à vontade de fazer alguma atividade, trabalhar, na presença de outra pessoa que esteja te observando? Você consegue trabalhar normalmente e esquecer que alguém está te observando? O panóptico, ele é exatamente isso. É o quê? É uma teoria de que pessoas pudessem ser observadas o tempo inteiro, sem saber de onde viria a observação, para que produzisse nelas um comportamento comum. Ou seja, todo mundo vai deixar de ser quem é, para poder seguir uma linha comum, porque tem alguém observando e alguém pode vir e punir a qualquer momento. Isso gera uma questão muito importante, isso anula quem você é. Que você acaba tendo o quê? Um comportamento padrão, normal, e esquecendo o quê? Aquilo que você realmente quer fazer ou quem você realmente é. Por isso que é muito perigoso nós abrirmos mão dessa nossa privacidade. O outro ponto é a questão da segurança nacional. Se nós formos observar todo mundo ao mesmo tempo, e não estranhem, com a tecnologia isso é possível, você tem que qualquer coisa que você fizer pode ser o quê? Perfeitamente aplicável ao Estado. Ou seja, você se torna um suspeito em potencial. Mas, ora, a Constituição fala que você só será considerado culpado após a sentença transitada em julgado, certo? Na instância que ela transitar. Agora, se você é um suspeito em potencial, é porque potencialmente você é um cometedor de crimes. Quem aqui baixa MP3? Ótimo. Artigo 184 do Código Penal, todo mundo aqui flagrante delito, eu sou qualquer do povo, voz de prisão para vocês. Certo? Imagine agora vocês usando o computador, baixando o MP3, que é crime, frise-se, e surgisse um pop-up, o delegado de polícia, você está preso, favor não parar de mexer. Isso é observância completa. E você acha que eu estou exagerando? Eu não estou. Quando nós formos analisar os casos, nós vamos ver o que vem acontecendo ao redor do mundo com a invasão da tecnologia. Então, nós temos sim que lutar e proteger a nossa privacidade. Outro ponto são os serviços que são oferecidos de forma gratuita. Na verdade, meus caros, quando o serviço é de graça, você é o produto. Por quê? Porque estão interessados em informações suas, estão interessados que você forneça sua preferência na bebida, sua preferência em roupa, sua preferência em eletrodomésticos,
e por aí vai. E o que eles fazem com isso? Ganham dinheiro. Olha que bacana. Você acha que não custa dinheiro, não, o Google manter o Gmail para você com 25 gigas gratuitamente? Ou não custa dinheiro, você acha que R$7 paga 100 gigas de storage que o Google te dá? Não, né, gente? Ele ganha dinheiro com o que ele fala no termo de uso, que é o quê? Que ele vai poder minerar os seus dados, pegar as suas informações e vender as suas informações. Ou ceder para parceiros. E aí realmente depende, até porque que parceiros são esses? Como o Vincent falou, a privacidade talvez seja uma aberração. Olha o interesse das empresas sobre a sua privacidade. Querem efetivamente mudar o conceito de privacidade para continuar chamando de privacidade, mas na verdade não ser o que a gente conhece hoje como privacidade. E aí, que lei é aplicável a esse caso? Por exemplo, o que eu aplico? Qual lei que eu posso invocar, Gustavo, se a minha privacidade for violada? Na verdade, o principal artigo é o 5º, inciso 10, da Constituição Federal, mas nós também temos a violação de correspondência ou divulgação de segredo, que são crimes no Código Penal. E tem uma lei também que é a de escuta telefônica, para quando o quê? Está vendo como você não pode ser suspeito em potencial? Quando alguém suspeitar de você, é aí que alguém vai interceptar a sua ligação. Agora imagina gravar tudo que você conversa o tempo inteiro. E aí só ficar lá depois para consultar. Eles armazenarem isso. É bastante perigoso. Nós temos também o decreto 8135, que foi o decreto que o governo publicou quando foi descoberto o monitoramento global, que foi denunciado por Edward Snowden, que nós já vamos falar dele também. É um decreto que fala que todo software que rodar em dispositivos que fiquem na esfera federal, eles sejam auditáveis, ou seja, permita-se conhecer o código-fonte para poder ver o que essa aplicação está fazendo. Só uma questão, o software ser auditável não quer dizer que é o mesmo software que está rodando na máquina, tá? Tem que prestar atenção nisso também. Temos a Lei 12.965, alguém sabe que lei é essa? É o famoso Marco Civil da Internet. A Constituição da Internet, né, gente? Resolveu todos os nossos problemas? Não, não resolveu. Pelo contrário, vem trazer apenas algumas disposições para guarda de logs de conexões às aplicações aos provedores de acesso. Basicamente é isso. Enquanto o STJ tinha entendido que essa guarda tinha que ser de 3 anos, o Marco Civil entendeu que, para os provedores de aplicação, Google, Facebook, são só de 6 meses, e para os provedores de acesso, de 1 ano, te dando aí mais 6 meses, para quando você descobrir o IP que te ofendeu no Facebook, você descobrir de quem é a linha telefônica do IP. Correto? Ou seja, você foi ofendido? Corra, senão talvez você não vai conseguir ver o seu direito atendido. Aí vem o decreto 8777, que fala uma regulamentação do Marco Civil, e ele começa a falar de proteção de dados pessoais. Fala dos dados armazenados, dos dados de cadastro, que eles podem ser excluídos a pedido do usuário. Tem um pouco dessa legislação ali também. Mas nos últimos dias, foi palco de grande atenção a famosa GDPR, que foi uma legislação europeia, do grupo do bloco europeu, que visa o quê? Proteger os dados pessoais dos cidadãos europeus. Isso também é reflexo da denúncia do Snowden, tá, pessoal? Ainda que venha um pouco mais tarde, mas é porque uma lei como essa, ela tem que ser elaborada, ela é uma lei complexa. Então é preciso que você tenha o quê? Um tempo de estudo, um impacto e mais. Respeite as empresas, que elas vão ter um tempo para se adequar para cumprir essa lei. Isso não é do dia para a noite, certo? E qual foi a lei que o Brasil fez? Olha, gente, como nossos políticos são, que vocês conhecem, fez alguma coisa boa lá fora, a gente tem que copiar e colar aqui dentro, certo? Porque é isso que essa lei 13.709, ela faz. Ela muda algumas letras, algumas palavras, mas em essência ela quer imitar essa legislação europeia. Inclusive da forma que ela prevê a multa.
Esse é o ponto da nossa apresentação. Vocês acham que as leis vão conseguir proteger a nossa privacidade? Vocês acham mesmo que o juiz, na hora de julgar um caso em que você vai falar, o Google, ele está usando um dado meu aqui, como é que você acha que prova isso? Aliás, você acha que é fácil provar isso? Esse é um ponto de importante reflexão. Por quê? Porque nós vamos ver que a tecnologia, ela não respeita muito a lei. E é muito difícil para o Poder Judiciário ele conseguir reconhecer que efetivamente aquela empresa infringiu a lei e aplicar determinada multa. Olha, para vocês terem ideia, a GDPR, ela chega a 4%, a multa, né, a possível sanção, ela chega a 4% do faturamento da empresa, que pode também ser, se não for possível encontrar esse faturamento, de 20 milhões de euros. Gente, é vultuosa a multa. No Brasil, a gente fala de 2% ou 50 milhões de reais, certo? Dependendo do caso. Mas o que eu quero dizer é que essa lei ou essas leis, elas potencialmente podem vir ser o que a gente chama de letra morta de lei. O que é isso? Não vai conseguir se aplicar a lugar nenhum. Por quê? Porque provar é muito difícil. Lembrem que no direito cabe ao acusador o ônus da prova, correto? Gustavo, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê a inversão do ônus da prova, ok? Mas não existe prova impossível para o direito. O que é isso? Você não consegue provar que você não fez alguma coisa. É a famosa prova negativa ou prova diabólica. Como é que você prova para mim que você não voa? Não, eu estou te falando que eu não. Quero que você prove que você não voa. Pula do prédio. Ah, caiu, morreu. Ah, então já sei que você não voa. Percebem por que prova impossível? Então, como é que a empresa vai provar que ela não deixou vazar dados? Nós temos aí, gente, um paradoxo mesmo. É complicado. Então, essa lei vai funcionar para quê? Possivelmente para vazamento de dados. Para vazamento de dados, talvez seja que ela funcione porque você consegue identificar a empresa e aí você consegue chegar e falar, não, foi você e a gente não tem o que discutir. Está aqui, o banco de dados que vazou foi o seu. Então, guardem esse ponto de que nem sempre a lei consegue fazer cumprir aquilo que ela está dizendo que tem que ser cumprido. Falando um pouco mais da GDPR, ela se aplica a todas as empresas que ofereçam produtos ou serviços a cidadãos europeus. Ela exige o quê? Transparência no tratamento de dados. O cidadão ou usuário, ele tem que saber o que vai acontecer com o dado dele antes dele clicar, li e concordo com o termo. Pessoal, isso vai estar no termo, tá? Se ninguém lê, ninguém vai saber. Aliás, eu acredito que a maioria aqui não leia, né? Porque li, concordo e pronto, siga. Mas existe essa previsão, tem que estar lá escrito. Se você, por um acaso, não ler quando for contratar, pelo menos você pode voltar lá depois e tomar conhecimento. O tempo de retenção que esses dados vão ficar armazenados, se eles forem cedidos para parceiros terceiros, quem são os parceiros terceiros? E como eu falei, eles vêm estabelecer uma multa. E a legislação brasileira, como eu falei, não fica muito atrás. Ela traz algumas definições do que é dado sensível, dado pessoal, uma cópia pouquinho bem parecida com a GDPR, dessas definições. Fala que a lei se aplica às pessoas naturais e jurídicas também, se algum dado de empresa vai vazar, também vai se aplicar. Qual o tratamento e a transparência tem que ser informado antes também para o cidadão. E o âmbito internacional, se alguma empresa contratar, mesmo que ela esteja fora do país, ela se aplica. Isso por quê? Porque sempre que o WhatsApp, Facebook, que a gente está falando da mesma empresa, mas Google, eles são processados, o principal argumento deles é, olha, meus servidores estão lá nos Estados Unidos e eu sigo as leis dele. Eu não posso obedecer à lei brasileira. Então, nesse ponto, para evitar esse tipo de argumentação, que não passa, tá? Fiquem tranquilos que isso não passa no judiciário. Ele simplesmente fala,
você está prestando serviço no Brasil, vai obedecer às leis brasileiras. Então, o âmbito internacional também tem essas questões. E aí eu tenho sanções, como eu falei para vocês já aqui, e eu tenho o quê? A lei foi publicada, realmente, ela já está publicada. Mas tem uma coisa no direito que chama de vacatio legis, ou seja, o tempo que a lei vai levar para efetivamente produzir efeito. Esse vacatio legis, ele é de 18 meses, então a lei vai passar a valer a partir de 14 de fevereiro de 2020. Logo ali, né? Certo? Ou logo ali de mineiro, como a gente fala. E aí, falar para vocês agora um pouco de como funciona a tecnologia. Como eu falei, sei que muitos de vocês sabem como funciona a tecnologia, mas o que a gente quer é demonstrar a fragilidade da tecnologia no ponto de proteção de dados. Como a internet ela é uma rede que é no modelo distribuído, ou seja, várias conexões para vários nós, e nós temos também o quê? Que ela é uma rede resiliente, ou seja, ela lembra muito bem aquilo que passou por ela. Certo? Daí algumas páginas de internet deixarem de existir, mas existirem no cache do Google, por exemplo. Lembrando que o Google representa 20% daquilo que é a superfície e os outros 80% estariam em tese na Deep Web. A gente nem vai falar disso aqui, por exemplo. Mas, prestem atenção, quando você manda uma mensagem do computador, aqui à esquerda, o primeiro pacote, que é essa seta rosa, ele percorre um caminho, o segundo percorre nessa seta cinza, o terceiro na azul para chegar ao seu destino, em vários pacotes que no destino eles são juntados e a mensagem é exibida para você. Até aqui, alguma dúvida? Percebam que cada pontinho daquele que eu chamei de nó é um computador, é um switch, é um firewall, é um roteador, é algum equipamento computacional que potencialmente pode capturar esse pacote. E aí vem o que a gente tem na RFC 822, que é o quê? Todo mundo sabe o que é RFC? Para quem não sabe, rapidamente, RFC é Request for Comments, e ela traz o detalhamento de como a determinada arquitetura funciona. Por exemplo, eu quero saber como funciona o protocolo HTTP. Então você pega a RFC do protocolo, que vai ter uma numeração, e você vai saber passo a passo como aquele protocolo funciona. Isso é público e geralmente está até em TXT. Podem consultar. A RFC que interessa para a gente aqui é a 822. Por quê? Porque ela fala que o corpo da mensagem dos pacotes que trafegam pela internet é em texto claro. O que é isso? Capturei o pacote ou utilizei um sniffer. Todo mundo conhece o programinha? Sniffer? Não é o nome dele, é a categoria. São os sniffers. O Wireshark é um dos mais famosos. Ele fica escutando a rede, capturando o pacote, e quando você abre o programa, você lê a mensagem que está no pacote. Então, é fácil interceptar mensagem na internet. Percebem? Aliás, é a natureza da internet. Gustavo, se eu usar o protocolo SSL, se eu usar alguma criptografia, estamos começando a falar do tema da nossa soberania. Então, durmam com isso. Qualquer mensagem que você manda é em texto claro, a menos que use criptografia. E isso não vale para o WhatsApp, porque ele diz que não monitora as mensagens. E ele provê uma criptografia que, a princípio, não permite que ninguém, exceto ele, tome conhecimento das mensagens. Para título de reflexão, alguém aqui definiu a senha da criptografia para o WhatsApp? Não, né? Então, vocês entenderam o recado. Ele diz que ninguém pode saber a mensagem. Gente, agora a parte de análise de casos, para a gente poder falar aqui. Todo mundo conhece cookie, né? Vocês conhecem um plugin do Firefox chamado Lightbeam? Ele mostra para vocês, na hora que você está navegando numa página, todo mundo que está te monitorando, todo mundo que está ali te minerando, vê onde é,
quanto tempo você fica na página do anúncio de um secador de cabelo, quanto tempo você fica na página de anúncio de um notebook HP ou Dell, por que não outra marca, certo? Por que não um Xing Ling, ok? Então, instale esse plugin, façam esse exercício, é bacana. O mais interessante é você abrir aquela aba privada, vê lá se realmente ninguém está te monitorando. E aí, voltando aqui, nós temos a história do navegador Oi, um programa que a Oi disponibilizava, e esse programa monitorava tudo que o usuário estava fazendo, capturava dado, via o que ele estava escolhendo. A Oi ela acabou sendo multada pelo Procon e tirou isso de circulação, porque isso não respeita a nossa privacidade. Smart TVs, elas já foi comprovado, inclusive com testes mesmo, de algumas pessoas que foram fazer o teste em casa, ficaram esnifando o seu roteador e viram que a Smart TV mandava para o fabricante informações de que horas você ligava a televisão, quais canais você via, o que você estava fazendo e, pasmem, tinham Smart TVs que tinham uma webcam na frente da Smart TV e ela acabou filmando e registrando momentos de intimidade de um casal que vazou na internet. Vejam o quão perigoso é esse tipo de equipamento dentro das nossas casas. Smartphone nem precisa falar, né, pessoal? Mídia social, muito menos. Para quem não sabe, o Facebook faz experimentos sociais o tempo inteiro no mural. O que é experimento social? Fica testando vocês. Eu também sou usuário, tá? E biometria. Pessoal, resumidamente, a palma da sua mão, a sua digital, a sua íris, elas vão ser armazenadas no computador, porque é uma informação de usuário e senha, vamos colocar assim. Pergunto a vocês, para ser armazenado no computador, essa digital, ela vai ser transformada em zeros e uns, não vai? Em low level, ela vai ser o quê? 0 e 1. Se alguém copiar essa informação e colar em outro lugar, ela não vai ter sua digital também? A diferença é que se fosse uma senha, você mudava, correto? E você talvez não usasse mais a senha anterior. Então não ia fazer diferença alguém copiar e colar aquela senha. Agora, quando você fala da sua digital, não tem como a gente mudar, correto? E alguns hackers, em fotos com a palma da mão aberta, você dando tchau, de alta resolução, eles conseguiam pegar essa digital e fazer ela funcionar em outros equipamentos. Para vocês terem ideia de como é frágil esse tipo de informação e como alguém pode acabar se passando por você. Outra tecnologia que eu acredito que ninguém usa aqui, computação em nuvem. Quem usa Gmail usa, quem usa Google Drive usa, quem usa Microsoft OneDrive usa, Dropbox usa. Então, o que a gente pode falar da computação em nuvem? Basicamente, é o computador que está na nuvem. Aquele dado que está na nuvem que é seu, ele não é seu computador. Ele é o computador de outra pessoa, correto? Vocês deixariam seus dados armazenados no computador do vizinho? Big Data. Essa aqui a gente tem muita história. Primeiro, tem um roteirista nos Estados Unidos que ele estava, obviamente, se ele é roteirista, ele escreve roteiros, ele estava escrevendo roteiro para uma série e nesse episódio o marido matava a esposa. Eis que enquanto ele estava escrevendo o roteiro, o FBI entrou na casa dele com uma equipe da SWAT, fuzis, máscara, escudo, granada de gás, jogaram o cara no chão. Quando foram explicar que focinho de porco não era tomada, viram que ele estava apenas escrevendo um episódio. Mas, como a poder estava monitorando ele, pelas palavras que ele pesquisava no Google, como matar a esposa e não deixar pistas, como esconder sangue, como falar, esse cara vai matar, Minority Report, né? Estou prevendo um crime que vai acontecer. Esse cara vai matar a esposa. E aí, quando esclareceram, a esposa falou, eu estou aqui, cara, eu estou viva.
Aonde vocês veem isso? Tem um documentário no YouTube excelente, é Terms and Conditions May Apply. É muito bom para vocês terem noção da invasão da privacidade que vocês estão sofrendo diariamente. E aí, teve outro caso da Target. Vocês já ouviram falar desse caso? Um pai estava percebendo que a filha estava recebendo muitos anúncios de itens de bebê. Fralda, chupeta. E aí, ele foi reclamar na loja. Ele falou na loja, olha, vocês estão incitando minha filha a ter um filho e a praticar sexo. Eu quero que vocês parem com isso. Nesse momento, a mãe virou para ele e falou, então, deixa eu te contar, ela está grávida. A loja sabia, antes da própria família, que a menina estava grávida. Ou, pelo menos, potencialmente grávida. Porque ela já estava o quê? Pesquisando, de repente, um sintoma, enjoo durante o dia, e aí a loja, usando o Big Data, ela virou e falou, opa, nós temos aqui uma potencial cliente, vamos começar a oferecer nossos produtos. Certo? E eis que o pai se desculpou com a loja, tá? Ficou tudo bem entre ambos. Data leak, pessoal, vazamento. Alguém tem ideia de algum vazamento recente que a gente pode falar aqui? Já ouviram falar da Cambridge Analytica? Ou vocês já verificaram alguns vazamentos que aconteceram com o Google, em que você tinha que ir lá ver se sua conta estava ou não incluída no vazamento que foi tido? Gente, vazamento de dados acontecem o tempo inteiro. Se vocês procurarem no YouTube alguns testes com vazamento de dados, vocês veem que até bancos, eles sofrem vazamento o tempo inteiro. A questão é que o banco não vai nunca assumir publicamente que foi invadido e sofreu um vazamento. Então, data leak é um problema constante para o direito, por exemplo. E é o único ponto em que nós temos a aplicação, a possível aplicação de alguma legislação existente. Outra questão que é bom lembrar aqui, todo mundo conhece o Google Earth. Lembram daquele carro do Google que quando passava na sua rua você ficava todo feliz? Você, nossa, o carro do Google passou na minha rua. Então, deixa eu te contar, ele também estava monitorando as redes Wi-Fi por onde ele passava e estava armazenando e coletando essas informações. Este escândalo foi exposto e nos Estados Unidos o Google foi obrigado a deletar essas informações. O Google se manifestou publicamente, estão deletadas. Posteriormente, veio uma denúncia de que esses HDs estavam armazenados e foi tido que o Google não havia deletado essas informações. Percebem que é difícil falar em exclusão dos dados e poder dormir tranquilo? Outro caso interessante é de um irlandês, lá as leis de privacidade são mais severas. Ele pediu para o Facebook, ele falou, olha, encerrei minha conta, eu quero que você entregue todas as informações que você tem sobre mim. Facebook, em 3 meses de conta, entregou 1.600 páginas impressas. Isso porque o cara quase não usava o Facebook, por isso que ele excluiu. Ou seja, tem informações que você nem sabe que o Facebook sabe. Aqui eu já mostrei para vocês. E aí nós vemos para um outro ponto de extrema preocupação, que é o quê? A internet das coisas. O que é a internet das coisas? São 5,6 vezes 10 elevado a 28 endereços IPs por seres humanos. Ou seja, o interruptor da sua casa, o pneu do seu carro vai ter IP. E aí, como é que a gente vai lidar com essas informações? Quem lembra desse cara? Edward Snowden, o cara que simplesmente denunciou o monitoramento global para todo o mundo. Foi em junho de 2013. E o que é bom nós falarmos aqui? Primeiro, esse monitoramento ele é provido por uma aliança de países. A China também tem um monitoramento global, chamado Golden Shield. Então, não é o único país que faz isso, né, os Estados Unidos, ou a Aliança dos 5 Olhos. Quais eram os programas que a NSA utilizava? Ela utilizava o Boundless Informant, que quantificava os dados que eram captados diariamente pela agência. O projeto Bull Run, que era o quê? Uma forma de você burlar a criptografia na internet, ou seja, usar HTTPS ou SSL não é a solução dos seus problemas, tá?
O Egotistical Giraffe, que é o quê? Invadir a Deep Web e monitorar a Deep Web. Os Estados Unidos, eles criam nós falsos de conexão com a Deep Web para poder ver o IP que está entrando e o IP que sai para a Deep Web. E aí ele consegue achar a pessoa que está na Deep Web. É isso que ele faz. Muscular é um programa de invasão de redes sociais do Google e do Yahoo. Tá bom, pessoal, lá não está dando para encontrar muita coisa, né? Quem usa aqui rede social de Google e Yahoo? Mas tinha isso também. O Stormbrew, que proporcionava o quê? Acesso aos gargalos. Para quem não se lembra, a internet surgiu nos Estados Unidos. Praticamente toda a conexão passa pelo continente americano. Então, eles ficam só escutando a rede, calmamente, e monitorando esses dados. E esse programa Stormbrew faz isso. O Olympia era para quê? Para vigiar o Ministério de Minas e Energias e a Petrobras no Brasil. Foi em resposta a esse programa que o governo fez o decreto 8135. Vale a pena dar uma olhada nele. E talvez o mais invasivo, que é o PRISM, que ele usava várias empresas como parceiras para que elas fornecessem os dados para os Estados Unidos e o grupo dos 5 olhos. Olha, envolvia Gmail, Facebook, Hotmail, Apple e por aí vai. Mas, talvez, um dos mais preocupantes seja o XKeyscore. Por quê? Porque ele permite o monitoramento. Você imagina um cara lá na NSA olhar para o teu IP e falar, quero monitorar esse cara aqui. E aí, na hora que ele clicar em cima de você, vai ver o que você está vendo no seu computador, o que você está fazendo, vai poder escutar se o seu computador tiver microfone. Então, o XKeyscore é um monitoramento em tempo real de um endereço IP na internet. Pessoal, eu não estou falando de... Isso existe, isso está funcionando. Só que, depois da denúncia, obviamente que tomou outro condão que a gente não sabe efetivamente qual. E também a questão da inserção de malwares. O que é isso? Você comprou um roteador lá no eBay. Bacana, comprei um roteador nos Estados Unidos, mais barato. Vai chegar aqui. Eis que esse programa de inserção de malware, ele monitora essa carga, abre a carga, infecta com um malware, lacra a caixa de novo com a mesma fita da empresa e manda para você. Ou seja, vários equipamentos adquiridos nos Estados Unidos estão infectados com um malware que permite o quê? O controle remoto desse dispositivo ou até o seu desligamento. Para quem quer entender como é que isso funciona até mesmo offline, tá? Mesmo equipamento fora da internet ou fora de qualquer conexão, é possível controlá-lo remotamente. Através de quê? Através de regras programáveis bem feitas. Um exemplo disso é o vírus Stuxnet. Procurem na internet a Stuxnet, vocês vão ver que a maioria das máquinas que o Stuxnet destruiu eram offline, elas não estavam ligadas em lugar nenhum. Então, o Stuxnet é considerado uma bomba atômica virtual, tá? Vale a pena. Acabou com o programa nuclear do Irã. Nesse ponto aqui, eu cito o livro do Glenn Greenwald, que ele fala, segundo o relatório da NSA, Brasília está infectada pela exploração de rede computacional, que é a inserção de malware. Quem quiser saber mais, esse é o livro, Sem Lugar para se Esconder, do Glenn Greenwald. Ele é onde o Snowden contou tudo, tá? É nesse livro aí que ele entrevista o Snowden faz a denúncia dele. E aí, falando agora da Cambridge Analytica, que manipulou 50 milhões de usuários do Facebook e é considerada a responsável pela eleição de Trump nos Estados Unidos. Meus caros, a coisa está tão séria que é possível você ganhar uma eleição. É possível um candidato à presidência do Brasil não ter horário na TV e fazer a sua candidatura toda pelo YouTube, pelo WhatsApp e estar quase ganhando. Perceberam a importância? Talvez o Facebook tenha te exibido algumas coisas 17 vezes para que você tenha tendência a votar em determinado candidato. Então, muito cuidado e muita atenção com isso.
A Cambridge Analytica deixou vazar esses dados. O Facebook chamou, né, para se explicar no Congresso o que está acontecendo, mas, infelizmente, o Senado americano falou que é preciso ter um controle mais forte. Twitter, outras redes, também estão verificando o que podem fazer. Por quê? Porque várias contas falsas foram criadas por russos para manipular a campanha norte-americana. Em outras palavras, a nossa democracia foi hackeada. Como disse Julian Assange, a internet é uma ameaça para a civilização humana. Ela permite um controle excessivo e um monitoramento praticamente onipresente da pessoa. Quem já leu o livro 1984 do George Orwell? Vocês lembram da teletela? Pois é, o smartphone de vocês é a teletela da atualidade. Só é um pouco diferente lá. Ao final a gente vai abrir para perguntas. Só é um pouco diferente de como é no livro. Então, na minha casa, pelo menos, eu tirei o livro do George Orwell da seção de não ficção e coloquei na seção... eu tirei da seção de ficção e coloquei na seção de não ficção. Certo? Por quê? Porque tudo que está lá está acontecendo atualmente. Vale a pena a leitura. Não fala só do Big Brother, não, tá? Esse livro é o livro que deu origem à questão do Big Brother, mas não é só isso, não. O livro é muito mais complexo e é muito bom. Recomendo fortemente a leitura. E aí, meus caros, falando agora de soberania computacional. O que é isso? Primeiro, soberania é você respeitar, nesse caso, um outro país. A gente fala de soberania nacional. E a soberania nacional, ela vem por territorialidade, por leis, vem por várias formas. Só que isso não está adiantando com a tecnologia. A tecnologia está sendo tão impactante para o ser humano que, como nós vimos, ela ameaça a civilização e mais. Você sai do conceito de soberania computacional e expande e fala em soberania nacional e computacional. Correto? Essa é a questão. Isso não vem facilmente, isso vem com um conjunto de medidas. Qual é o conjunto de medidas? É uma tríade que nós estudamos, que se perfaz em criptografia, software livre e hardware livre. Como nós vimos, criptografia, e aqui eu tenho um exemplo de um bate-papo com o professor Gilberto Sudré, nós estamos conversando coisas banais, olá, bom dia, e olha como é que a mensagem fica aqui, toda criptografada. Isso é um plugin de um bate-papo que você baixa e configura. E isso no Facebook. Mas nem o Facebook conseguia saber o que a gente estava digitando. Isso é interessante. Então, quantos de vocês têm cartão de memória no smartphone? Quantos de vocês têm? Quantos de vocês o criptografaram? Fala. Ótimo. O seu Android faz isso automaticamente, tá? É só você pedir. Isso evita, por exemplo, alguns vacilos, como as pessoas que vazaram na internet, informações, deixaram o celular na manutenção, e aí a pessoa teve acesso e vazou uma imagem íntima onde ela estava nua, como foi daquele ator da Globo, o Estênio Garcia. Então, meus caros, ativem a criptografia, porque é o primeiro passo para você ter sigilo e para você resgatar o pouco que você já perdeu de privacidade. Aliás, o muito que você perdeu de privacidade. Cuidado, é uma cilada, Bino. O segundo ponto é o hardware livre. Lembram da infecção de malware que eu falei, que a NSA faz? Lembra daquele roteadorzinho que você comprou, TP-Link? A China também faz isso. Também está denunciado no livro. Lembra do TP-Link que você comprou? Ele tem um malware lá, que está só esperando para fazer alguma coisa ou já está fazendo. A ideia do hardware livre é saber, ou pelo menos conseguir saber, o que está acontecendo com aquele hardware. Porque vocês sabem, o hardware não chega puro para a gente. Ele vem com algum software mínimo que o faz funcionar. Isso não tem alguma falha ou alguma questão de segurança? Então é você saber, ou pelo menos poder até trocar o software que roda lá. É a questão de hardware livre, que é um conceito bem parecido
com o do software livre. Esse é o símbolo da Free Software Foundation. E o software livre. Por quê? Porque eu consigo saber o que o programa está fazendo e o que ele está fazendo com as minhas informações. Não é uma solução isolada. Eu preciso de criptografia, de hardware livre, de software livre. Qualquer um desses três, dessa tríade, que esteja comprometido, não consigo garantir privacidade. E quando eu falo de soberania computacional, eu falo de segredos de Estado, eu falo de questões de Petrobras e outras empresas, como Vale, como outras grandes que a gente tem também, que podem ou estão sendo espionadas e estão sendo vendidos nossas informações. Mas no caso de empresas estatais ou grandes empresas, essas informações elas não estão sendo vendidas para o oferecimento de produtos. Elas estão sendo vendidas para vantagens econômicas. Na denúncia do Snowden, a Alemanha notificou oficialmente, via diplomática, os Estados Unidos falando, vem cá, era por isso então que você estava vindo oferecer serviço para o meu continente? Quer dizer, então, que com a vantagem estratégica das informações que você estava obtendo ilicitamente e desrespeitando todos os acordos internacionais que nós temos, você veio celebrar contratos com as minhas empresas e com os meus órgãos públicos. Por quê? Porque você tinha vantagem. Você sabia, melhor do que qualquer um, que eu precisava disso. Certo? Para vocês terem ideia, no livro do Glenn Greenwald, o Obama já sabia a agenda da ONU quando ele foi para a reunião. Você já imaginou você ir para a reunião com as respostas, as perguntas que você ainda vai tomar ciência? Vocês vão fazer a pergunta achando que você não sabe, você já tem a resposta. Teve até isso na questão do monitoramento global. E aí, mas perdeu um pouco aqui a conexão, só para finalizar, eu trago para vocês aqui uma reflexão importante, que é o quê? Code's Law, ou o Código é a Lei. Esse cara é Lawrence Lessig, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele tem uma reflexão interessante, ele é um jurista, e ele falou, gente, o Código é a Lei. Tá, Gustavo, mas eu tenho o Código Penal, o Código Civil, e não, gente, ele fala justamente dessa questão dúbia. Tanto o código, que é uma compilação de leis, quanto o código de máquina, eles se identificam nesse ponto. Por quê? Porque eles fazem lei. Olha, o código da máquina, ela permite fazer aquilo que ela permite. E eu não consigo extrapolar isso daí. Tá, salvo algum hacking. Mas, em regra, o que a máquina faz é lei. Deem uma olhada, o livro chama Code 2.0 dele. E um exemplo disso é, nós não temos legislação para a herança digital. O que vai acontecer com seus dados digitais quando você morrer ou quando alguém morrer? No Brasil não tem isso. Ah, vai se aplicar por analogia. A analogia não funciona. É uma solução muito específica. Agora, olha para o Facebook. Ele já tem. Quando você morrer, seu mural vai virar um memorial, ou você vai poder botar alguém para ficar responsável pela sua conta, para movimentar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, meus caros, que a tecnologia está partindo na frente do nosso processo legislativo lento e está fazendo lei. Está fazendo pelo menos uma norma, uma forma de funcionar ordenada e, obviamente, não antijurídica. Logo, quando ele fala o código é a lei, é uma reflexão de como a tecnologia ela está impactando e indo à frente, antes mesmo até da manifestação do nosso poder legislativo. Logo, a soberania computacional ela é uma complementar da soberania nacional, mas é requisito nos dias atuais. Não dá para um país falar em segurança nacional e soberania se ele não estiver preocupado com essas questões de criptografia, hardware livre e software livre. Então, encerrando, eu passo para vocês um webcast que eu faço com meus amigos Gilberto Sudré e Alcion, e o Júlio também, Della Flora, que é o SecurityCast, quinzenalmente no YouTube. Esses são os endereços. O nosso grupo no Telegram é o maior grupo do Brasil. Nós estamos com quase 3.000 membros no grupo, de fala de segurança da informação. E nosso webcast. Por favor, se inscrevam no canal, deem o joinha quando virem um vídeo, porque isso ajuda bastante a gente. Por fim, eu vou abrir para uma rápida pergunta.
Essa é uma campanha dos Estados Unidos que fala para parar com o monitoramento global, que é o Stop Watching Us. E, como o Julian Assange lembra, continuemos lutando, meus caros, porque a privacidade nos foi cara a conquistar e será cara a manter, mas nós não podemos entregá-la de forma tranquila e amena como está sendo feito. Eu espero que vocês tenham conseguido refletir, conseguido entender os conceitos. Eu agradeço a presença de vocês e desejo a vocês uma ótima Latinoair. Muito obrigado. Posso abrir para... Pode, por favor. Bem, eu gostaria de saber que uma vez eu vi um vídeo no YouTube que o cara ele pegou 2 celulares. Daí um desses celulares ele retirou como posso dizer, alguns chips de memória e o cartão. Ele foi passeando pela sua cidade durante 2 dias com os 2 celulares. Daí quando se passaram esses 2 dias, ele conectou esse que ele retirou. Daí ele foi ver esse celular aí tinha registrado os lugares que ele ia mesmo sem os chips. Isso é possível mesmo? Isso é possível. Isso é possível porque você tem não só a questão do GPS, mas celulares que não têm GPS. Tem um serviço chamado, por exemplo, na Vivo, Vivo Localiza, que é pelo um cálculo trigonométrico por 3 antenas ou estações rádio base. Imagina 3 antenas de celular, todo mundo sabe aqui, ou quem não souber, o celular tem esse nome porque é uma célula, né, um raio que a antena faz, e várias antenas, o quê? Formam várias células e você vai passeando e o celular vai mantendo o sinal. Então, quando você está conectado ou perto de estar conectado com 3 antenas, por um cálculo trigonométrico, a operadora te localiza. Então, ela sabe onde você está. Nesse ponto, você fala de Malcolm Stiffs, ele tem um TED, um TED.com, ele conta exatamente isso. Ele pediu o que ele estava andando no celular e falou para as operadoras, me entregam o que vocês sabem de mim. A operadora é a Telecom, com K, é uma operadora alemã. Ele pegou e deu esses dados para alguns hackers, que veio tudo impresso. Imagina coordenadas, latitude e longitude impressas. Ele deu para os hackers montaram exatamente no mapa aonde ele tinha estado e por quanto tempo ele tinha permanecido. Isso lá atrás, porque hoje o Google faz isso com muito mais primor, né, com o que eu falei com o Google Location History. Então, é possível sim, e é uma das questões que nós temos que, obviamente, nos preocupar. E é uma guarda de dados que, efetivamente, tem que ser protegida. Respondi? Mais uma coisa? Mais uma pergunta, pessoal? Eu ia falar que você é vascaíno aí, mas não. Não, estou vendo aí. Obrigado. Opa, quase que eu fui agora. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Josiene, eu sou formado na área de rede de computadores. Inclusive, meu professor foi o Alcion também. Aí, agora eu estou atuando na área jurídica, cursando o curso de Direito. Estou trabalhando atualmente lá no STJ e hoje busco aqui no Latinoair ver o que a tecnologia está influenciando no mundo jurídico. Esse é o motivo de eu estar aqui. Você está de parabéns na sua palestra. E hoje, pelo menos o nosso atual ministro, João de Noronha, está buscando implantar a inteligência artificial dentro do Superior Tribunal de Justiça. E nós temos muita dificuldade, porque dentro do Superior Tribunal de Justiça, quando os processos sobem dos 27 estados, o próprio sistema está errando. Então, esse é o motivo de eu estar aqui, para mim ver o que a gente consegue levar para lá, para implantar dentro do Superior Tribunal de Justiça. E sabemos da dificuldade da legislação atual e da não legislação também. E o difícil de formar um conjunto probatório para provar que alguém está envolvido em um crime cibernético. Então, esse é um dos motivos. E, assim, eu queria saber a que ponto as pessoas que estão na área de tecnologia estão preocupadas em fazer com que a justiça entenda como funciona a formação de um conjunto probatório ou provas, que, igual você falou, o direito do consumidor, o ônus da prova é da empresa, não é da pessoa, porém a justiça está perdida nesse meio termo aí, ela está buscando. E não é por falta de não querer, porque você vê que para mim sair de Brasília para vir para cá, então o motivo é grande. A gente temos uma tendência de buscar formar uma parceria com todo mundo para tentar solucionar isso.
Eu acho interessante a criação de grupos de estudo com focos específicos para desenvolver determinados temas. Então, essa seria uma saída, não tem uma solução pronta, mas talvez colocando essas pessoas dentro e tirando um caso concreto e entregando, as pessoas desenvolveriam algumas soluções. O que seria muito perto de um hackathon, certo? A organização de um hackathon, inclusive em IA, uma área que eu tenho muito apreço, de inteligência artificial, para poder desenvolver. Eu vi essa notícia do STJ estar aplicando para organizar os processos, algumas questões, não sei outras, mas algumas questões de organizar os processos que existem e traçar alguns parâmetros entre eles para ver, obviamente, decisões iguais. Eu sugeriria, dentro de uma organização, obviamente, bem feita, um tipo de hackathon para quê? Porque dessa forma você utiliza aquilo que Pierre Levy falou que a internet faz de melhor, inteligência coletiva. Porque ficar buscando talvez não seja, talvez a melhor forma seja abrir as portas e a pessoa vir voluntariamente prover aquela solução para você. Não sei, esse seria um caminho. O outro é realmente manter a observância, participar de eventos que você está de parabéns, né, poder confortavelmente no STJ, mas não, veio aqui participar e nós temos excelentes apresentações no calendário aqui para tratar. Então, de repente, saber exatamente o ponto que é necessário ajude também até o próprio evento a te ajudar. Agora, com relação a saber como é que a lei vai se aplicar, isso é difícil mesmo. O professor Gilberto, ele é perito judicial, ele é assistente técnico processual e, por diversas vezes, eu como advogado, eu sento com ele e falo, mas e aí? E aí? Né? Então, é complicado, é difícil e nós vamos chegar em algum momento a saber como é que nós vamos lidar com isso, mas também não tem uma solução fácil. Não tem. Mas eu diria que o que eu enxergo hoje, o principal problema é a capacitação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que dominar mais a tecnologia. Ele tem que falar mais de hashcode. Ele não pode escutar esse termo e tomar um susto. Ele tem que falar, não, hashcode, ou seja, a integridade da informação. Talvez esse ponto, que também é um ciclo de maturidade, não é rápido, mas ele melhore bastante a forma como o judiciário vem atuando em casos. Porque existem certas decisões que você vê que é a ausência de conhecimento, a ignorância do magistrado, que dá uma decisão que ela não se encaixa no mundo tecnológico. Ela não se encaixa. Então, esse é um outro ponto também muito interessante, que eu queria muito que existisse um grupo de debate para eu poder participar, mas eu pelo menos não sei de nenhum grupo que esteja ativo. Eu fiz isso muito no mestrado, mas fora isso não. Mas vou, inclusive, depois querer conversar com você pessoalmente. Valeu. Vamos para a próxima pergunta? Pessoal, sim. A última só por questões de tempo, tá? Por favor. Bom dia. Meu nome é Fabrício, vim de Minas Gerais para o evento. E tem algumas pessoas na minha empresa que elas são entusiastas assim nessa questão de privacidade e tal. E elas sempre tentam convencer as pessoas de que estamos sendo observados e tal, mas eu nunca tinha visto uma palestra assim com tanta objetividade e como se diz, uma lucidez a respeito do assunto. Então, você está de parabéns. Obrigado. Porque geralmente essas pessoas, elas são meio neuradas assim, né? Cara, você está sendo observado e tal. E acaba perdendo a credibilidade na conversa, não sabe argumentar, não sabe falar sobre aquilo. E aí que vem minha pergunta. Uma dessas pessoas me falou que aquela lei de 2018 que você apresentou, que veio depois do Marco Civil, ela teve em algum momento ali um lobby ali em relação às empresas financeiras e tal, porque para ela ser aprovada, ela teve que passar por uma reformulação e tirar a parte de privacidade de dados bancários e tal. Eu queria saber se isso é verdade, se você tem algum comentário em relação a isso. Olha, a lei teve vários vetos e teve essas questões, sim, mas falar de lobby, eu não consigo falar, né, porque sempre existe a teoria da conspiração. A empresa tal, a lei favoreceu a empresa. Olha, uma lei, ela vai sempre favorecer alguém e não favorecer alguém. Isso não tem jeito. Naturalmente, ela não consegue atender a todo mundo. Então, sobre essa questão de lobby, eu acho mais especulação. Se teve ou não teve, o dado bancário, ele é um dado tão mais importante quanto qualquer outro dado. Que saber o que você quer e quanto você tem é muito confortável para a empresa querer te vender. Então, eu diria para você que pode ter favorecido, não sei, não conseguiria te afirmar isso.
Teve lobby? Também não sei. Como dizem que no Marco Civil também teve lobby, a gente não consegue falar. Isso é uma questão muito intrínseca mesmo, de processo legislativo. Mas eu diria que é melhor ter alguma legislação do que legislação nenhuma, certo? Agora, independente de vazamento ou não de dados bancários, no nosso direito, você repara um dano quando esse dano aconteceu. Se o dado vazou e o dano não aconteceu, aí a gente tem que enxergar de outra forma. O que a lei vem dizer é, vazamento de dado é dano. Que ainda que ninguém faça nada com o meu saldo bancário, eu não queria que ninguém soubesse meu saldo bancário. Essa é a grande questão. Então, o vazamento de dados, ele se torna um dano que a gente chama de in re ipsa, ou seja, não precisa de prova. O fato de ter sido vazado já me gerou um dano. Então, olhando por esse lado, as empresas, elas podem ter tido alguma outra empresa, de algum outro ramo, pode ter tido um favorecimento ou não. Mas eu diria que, pelos vetos conferidos, não se observa dessa forma. Certo? Pessoal, então, mais uma vez, agradeço. Bom evento para vocês. E quem que tiver dúvida, o meu e-mail é gustavomartinelli, com 2 L's e @gmail.com. Eu passei rápido ali no slide de dúvidas. Quem quiser bater um papo, fiquem à vontade, tá? Podem conversar comigo, eu vou estar no evento aqui mais uns 2 dias. E muito obrigado por participar do evento e da palestra, tá bom? Vamos lá para o próximo.